Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, satisfação estar aqui com vocês, mais uma live, um treinamento de segunda-feira, um prazer muito grande estar podendo compartilhar, todos que nos assistem aqui ao vivo no nosso grupo, o grupo aqui dos distribuidores, as pessoas que fazem parte aqui da Fisiosono, temos também aqueles que nos acompanham através das redes sociais, então se você gosta do tema de vendas, falar um pouco a respeito de fechamento hoje, né? Como fechar uma venda, principalmente pensando nos produtos de ticket mais elevado, produtos com valor agregado, como fazer um fechamento natural para que seja bom para, como diz, né? Sendo bom para ambas as partes, né? Ficar aquela parceria bacana de um bom fechamento. Então sobre isso que a gente vai conversar, fazer um bate-papo hoje aqui na nossa live. Bom, então se inscreve no nosso canal, curte e compartilha também, que dessa forma o algoritmo entende aí que esse conteúdo ele é relevante, a gente pode disseminar essa informação com mais qualidade. Tá bom? Beleza, então, vamos lá então. Rogério, como é que tá? Tudo bem, cara? Tudo certo. Tudo tranquilo? Bem, tudo tranquilo. Então tá bom, então vamos falar um pouco a respeito de fechamento? Vamos lá. É difícil fazer um fechamento, Rogério? Não. Não é? Não É a parte mais gostosa ou a mais desafiadora? O que você acha? Cara, eu acho que é um misto, né? Mas é a parte gostosa, é algo desafiador, né? Mas eu acho mais gostoso do que desafiador. Porque eu acho que o resultado do fechamento, não pelo fato de tu ter fechado por si só para quem está fazendo a venda, mas sim para quem está decidindo a compra, né? Então, e quando você como fechador de negócios, fechar uma venda, um negócio é de fundamental importância porque você, como profissional, você está levando uma solução para o cliente através desse fechamento. E muitas vezes o vendedor se sente empoderado porque ele vai levar algo benéfico a esse cliente. Essa tem que ser a mentalidade de quem está fechando o negócio, quem está vendendo algo. Não tá fazendo uma vítima. Não tá pensando no dinheiro. Tá? Sim. O dinheiro é de fundamental importância porque a venda, e a gente não tem que ser hipócrita aqui de achar que a gente não tenha que ganhar dinheiro. Sim, a gente trabalha, vende para... Uma empresa vive de vendas, um profissional vive de vendas. Ele sobrevive, se sustenta ou prospera em função da venda. A empresa da mesma forma, ela sobrevive, vende, ela capta recursos através da venda. Mas a mentalidade tem que ser o seguinte: vou resolver o problema de alguém, né? E isso faz com que o fortalecimento de quem está comprando e de quem está vendendo, tanto da empresa que está vendendo e do profissional que está fazendo essa venda, é algo que transcende o nível de só um simples cliente, só uma simples venda. Não, é a solução de algo que faz todo sentido para quem está comprando, faz sentido também de quem está produzindo e levando esse produto em inúmeros produtos, né? Sim. Tem que ser dessa forma. Isso se cria uma atmosfera muito bacana, né? No sentido da gente poder levantar de manhã todos os dias, ir lá e fazer novamente, estar produzindo, captando novos clientes e fazendo levando soluções a novos clientes. Isso é o que faz a diferença de fazer um bom fechamento. Então, para fazer bons fechamentos, para fazer vendas para o cliente usar o produto ou usar inúmeros produtos, é de fundamental importância que a gente consiga saber do produto, saber como fechar sem ser invasivo. Então isso é o que eu acho bacana na venda, né? Deixa eu te perguntar um negócio, Rogério. Teve alguma história que você lembra de algum fechamento que você achou que não ia fechar e acabou fechando, e que lições você tirou dessa história? Deixa eu só verificar aqui se está... tem inúmeras, né, Fabrício? Certo aqui. Tem inúmeras, Fabrício. Porque o que acontece? A venda, ela é um fenômeno que você não tem como dimensionar em que momento você vai vender, em que momento você vai conseguir levar essa satisfação para o cliente. Então, tem inúmeras histórias. Às vezes tu precisa mais ouvir o cliente, e eu passei por um processo desses onde
E eu tive que mais ouvir o cliente, porque ele sentia a necessidade de conversar, e aí você tem que ser um bom ouvinte. Se tu fosse a um cliente, ou se tu tá com pressa de fazer algo, de fechar, muitas vezes tu não vai fechar porque o cliente quer falar, ele não quer comprar. Ele não é que ele não queira comprar. Todo mundo quer comprar alguma coisa, entendeu? Eu sempre digo que neste exato momento 93% das pessoas do universo querem comprar algo. Né? Basta você apresentar, suprir a necessidade, esse produto suprir a necessidade, você mostrar a solução que ele necessita. Então, tem muito mais gente querendo comprar, mas eu preciso oferecer soluções criativas que realmente ele precisa, entendeu? E tem gente que compra até o que não precisa, né? Tu sabe disso, né, Fabrício? Sim. Então, assim, se o vendedor for na ânsia de vender e fazer um trabalho rápido e tipo, eu vou vender para outro. Sim. Muitas vezes tu precisa dar 100% de atenção para esse cliente e ouvir todas as informações no tempo que ele quiser. Se tu quiser adiantar o tempo, talvez tu não vai vender. Não esperou maturar. Maturar. É isso, não esperou. O cliente não quis fechar, ele quis conversar. E só pelo fato de tu dar ouvido, e aí vem uma outra situação que se chama reciprocidade. Muitas vezes é você fazer algo para o outro. Essa reciprocidade. E muitas vezes a reciprocidade ela é pura e simplesmente você dar ouvidos ao cliente. Quando você der ouvidos ao cliente, ele vai se sentir recíproco de depois te ouvir e talvez fazer o fechamento da venda. Talvez não, e fazer o fechamento da venda. Vai retribuir a atenção que eu dei. Eu dei uma atenção para ele, ele vai retribuir dando atenção sobre a minha apresentação, sobre o meu fechamento. Entendeu? Sobre o produto que ele está. E aí vem o vendedor, a gente está falando de fechamento, mas eu considero que a venda ela acontece no primeiro contato com o cliente, aquela empatia, aquele aperto de mão, aquela abordagem, aquela marcação, aquela apresentação, é um conjunto de tudo. Claro que você tem que ser forte na hora do fechamento, e nós temos bons profissionais que são bons fechadores de negócio, que é o quê? Que é você pegar e elencar tudo aquilo que você construiu na apresentação e fazer o fechamento. Então, isso é de fundamental importância para o cliente que está ouvindo e você ser esse profissional, ser o cara forte na hora da venda. Tá seguro, né? Tá seguro de conhecimento de produto, sabendo de técnicas de fechamento, de técnicas de venda. Então, isso é importante, né? O comprador também se sentir seguro com a compra que ele está fazendo, né? E depois tem outros. Eu lembrei dessa que tu tem que dar mais ouvidos, mas tu tem situações que tu vem por indicações de outras pessoas, que só pelo fato de vir de uma indicação de um terceiro conhecido dele, ele também se sente seguro. Isso é outra situação. Então, e qual eu uso, Rogério? Usa todas que tu possa catalogar na tua carreira. Porque o vendedor, ele não se faz um vendedor de um dia para o outro. Sim. Ele pode estar como profissional na venda. Quando eu comecei, por exemplo, se for contar, nós vamos voltar lá nos 15 anos, né? Mas quando eu entendi, eu quero ser vendedor, mas eu já era vendedor, né? Eu já fazia parte da venda. Mas quando eu comecei com venda, no timeshare, depois fui para consórcio, depois fui para Colombo. Então, numa loja, no caso, né? Então, a loja em si, ou onde eu comecei lá no timeshare, nada mais era do que apresentar um produto. Só tinha formatos, métodos diferentes. Eu tinha um método de abordar o cliente, de apresentar o produto, agregar muito valor, né? E ir para o fechamento. Depois veio o consórcio. O consórcio é um outro método de venda. Tu capta cliente, tu cria uma situação econômica. Eu digo que consórcio... Hoje o consórcio está mais sendo vendido como dinheiro do que como uma proposta um investimento, como uma proposta de você pagar algo e ter aquele algo. Antigamente era, tu compra um consórcio de uma moto, tu vai comprar moto. De um carro, tu comprava um carro.
né? De uma casa, comprar uma casa. Hoje está como investimento. Então, são propósitos. A gente se criou necessidades. Alavancagem, né? Hoje em dia se fala muito de alavancagem. Então, assim, ó, o vendedor ele tem que ter esses entendimentos do que eu estou fazendo aqui no consórcio, o que eu estou fazendo aqui em tal situação, né? Na loja de imóveis, o que eu estou fazendo na imobiliária, porque o corretor ele é um vendedor. E muitos corretores, já aproveitando, muitos corretores acham que eles são corretores, não são vendedores. Eles são vendedores de imóveis. Entendeu? O corretor, para mim, ele é um nome bonito para dizer, cara, eu não sou um vendedor de imóveis, eu sou um corretor. E tudo certo, tá tudo certo. Mas ele precisa agregar valor, precisa ter conhecimento de venda para fazer a venda. Tá? Então, assim, ó, todo profissional tem que entender qual é o papel dele. E o papel de venda, seja numa loja de carro, loja de imóveis, ele tem que entender o cliente, tem que criar soluções, gerar satisfação para o cliente, agregar valor ao produto, deixar o cliente satisfeito. É isso que ele precisa fazer. Você falou, Rogério, a questão de técnica, né? Tem que ter a técnica certa para o fechamento. Estou pensando aqui na pessoa que ela é crua, no sentido de que ela não sabe fazer um fechamento. Como que você aconselharia uma pessoa que está entrando no universo da venda, como que ela daria os primeiros passos para fazer um fechamento? Vou dar um exemplo assim. O cara já chega pedindo o preço, já não sabe se fala o preço, não fala o preço, como é que fala o preço, como é que essa técnica assim, afinada para a pessoa que nunca fez isso? Bom, primeiro de tudo, se ele nunca fez, ele tem que saber. O mínimo que tem que fazer é saber. Eu sou da opinião de que eu vou contratar alguém para ser vendedor. Cara, os primeiros 25, 30 dias, 60 dias, seja lá qual o tempo necessário para essa pessoa, ela precisa aprender isso. Ela tem que saber dar o preço. Não é, agora eu tenho vendedor, toma aqui, ó. Toma aqui o material, uma pasta inteira, assim, ó, toma aqui o material, vai vender. Tá, mas como é que é a tabela? Eu tenho que estudar a tabela, eu tenho que estudar produto, eu tenho que estudar uma série de coisas. Eu aprendi num determinado momento que eu precisava ser o abajur, ficar ali iluminando o cara. Quem que é o cara? O vendedor que eu vou aprender com ele. Eu tenho que me espelhar em alguém. Então eu acho que antes de eu fazer algo para não gerar um cliente ou deixar insatisfeito, ou não deixar ele a contento, eu pediria ajuda. O vendedor tem que ser humilde, pedir ajuda para saber o que realmente como é que eu faço uma venda se for se for contratado para ser um vendedor de imóveis, qualquer coisa, qualquer loja de carro, né? Na venda direta, tem que saber do produto em si, tá? Então eu tenho que aprender com alguém, eu tenho que me espelhar em um profissional, colar em alguém que sabe fazer. Primeiro de tudo, tá? Nesse mesmo tempo eu preciso estudar o meu material. Não só o produto, mas eu tenho que estudar o material que eu vou apresentar, a tabela de vendas que eu vou vender, qual o produto que eu mais me identifico, porque provavelmente você vai vender mais o produto aquele que você compraria, num universo de 10 produtos, por exemplo. Tá? Uhum. Então, tu precisa se identificar com aquilo que tu vai vender. Esse seria o princípio, tá? E aí fazer fechamentos. Como fechamentos? Fechamentos entre um colega, um amigo, simular um fechamento, simular uma apresentação. Tá? É nesse sentido que eu acho que um vendedor se capacita, se profissionaliza para fazer bons fechamentos. Uhum. Tá? Então, tu pode estudar online, tu pode criar online, pode aprender online, né? Tipo, um curso de vendas e estudar, escrever. Eu costumo dizer que o vendedor precisa criar um esqueleto de abordagem, de marcação, de apresentação, de fechamento. Junta tudo, tu cria um bonequinho. Uhum. Abordagem, marcação, apresentação, fechamento. Eu diria que tem entrega, eu diria que tem pós-venda. Entendeu? Um esqueleto completo. Para qualquer coisa. Qualquer coisa. Como é que eu vou apresentar um carro numa loja de carro? Porque eu tinha um sonho de ser vendedor numa loja de carro. Né? Achava legal. Eu achava legal. Eu sempre quis vender um produto de valor agregado, né?
um imóvel também, eu até sempre pensei nisso, né? Então o que acontece? Eu preciso saber como eu faço. E para mim saber como eu faço, tá? Eu sabia na minha mente que eu precisava estudar o produto e criar um passo a passo, né? Como é que eu... Claro que também um dos passos era se espelhar em alguém, né? Dá pra sair falando coisas Não dá. aleatórias. E outra, tem que criar situações, tem que treinar aquele estudar aquele produto justamente, né, desde a abordagem, desde tudo, para você conseguir chegar no teu êxito. Não, você não vira uma frustração para o vendedor. Porque existe muitos profissionais de vendas que, de uma certa forma ou outra, eles são meio frustrados, certo? Tem muitos profissionais de vendas muitos profissionais que não deram certo em qualquer outro negócio, mas deram muito certo na venda. Aí tem uma série de situações. Tem a espontaneidade do cara que faz a venda por si só. E nem ele sabia muitas vezes, ele foi fazendo e aprendeu. Isso eu diria que acontece com muita gente. Tem aquele cara que esse cara ele consegue ter uma alta projeção da venda, que ele acaba se interessando mais, estudando, criando novas técnicas, se torna um grande profissional. E tem aquele cara que é o fogo de palha, que vai começar, vai fazer umas vendas, vai achar que só que ali na frente ele não desiste ou ele não prosperou da forma como deveria. Tá? E aí não teve o tempo de maturação do próprio vendedor. Vai para outro negócio, não quero mais ser vendedor, mas daí não acha outra... Porque assim, parece, tá? Que, eu não sou engenheiro, eu não sou tal, eu não sou tal, eu não sou tal, agora eu só tenho a única profissão que sobrou é vendas. Se você colocar realmente como uma profissão e se interessar realmente, você vai ver que vendas é a melhor profissão de todas. Te dá liberdade, te dá conhecimento, te dá uma perspectiva de valores muito além do que se tu estivesse trabalhando dentro de um outro formato, tu entendeu? Então, de ganhos no caso, né? Então, isso tudo tu tem que ir entendendo onde é que tu quer chegar. Crie seus propósitos, seus objetivos de vida, de constituir uma família, de construir patrimônio, de construir uma vida confortável, de lazer, enfim, de prosperar mesmo. E tu vai conseguir fazer acontecer. Tenha certeza disso. Muito legal, muito legal. E como que uma dificuldade que eu vejo que às vezes os vendedores têm, como é que contorna isso, Rogério? O vendedor que acha o produto muito caro e ele tem aquele receio de passar o preço, ele não está muito acreditando que o produto Cara, eu acho que é daquele tipo. Como que ele faz para curar isso dentro dele? Primeiro ele tem que comprar o produto. Se o produto custa X mil reais, por exemplo, não adianta você trabalhar na BMW se tu não compraria uma BMW. Se tu... eu acho que é muito melhor um outro carro do que uma BMW, porque... porque, cara, a manutenção é muito cara, porque não sei o que, o seguro. Cara, então tu nem pode vender esse produto. Entendeu? Tem que comprar a ideia. Tem que comprar a ideia, tu entende? Então, primeiro tem que comprar o produto, tu teria que usar o produto, teria que gostar do produto, tem que fazer sentido para ti isso, para tu passar essas informações. Mas Rogério, mas eu sou um cara que eu não tenho condições. Tá, mas tudo bem, tu não tem condições de comprar, mas tu usaria o produto? Faz sentido você investir X mil reais nesse carro, tá? Mesmo sabendo, por quê? Por causa da tecnologia, sabendo de toda a tecnologia que o carro tem, tudo que ele te entrega, esportividade, sei lá, tudo que um carro te entrega. Faz sentido você ter esse carro? Não, com certeza faria. Por mais que você não tenha condições de manter esse carro, com IPVA, seguro, manutenções, tudo mais, mas se faz sentido você vai vender. E por consequência você vai crescendo mentalmente, talvez daqui 2, 3, 5, 10 anos tu até teria esse carro. Porque daqui a pouco tu vai ganhar muito dinheiro. Faz sentido para mim, eu sou um baita de um profissional, eu estou prosperando, ganhando dinheiro. Aí eu crio situações economicamente para mim, porque o grande problema é quando a pessoa não
compraria, talvez ele não tenha dinheiro, mas ele não está estruturalmente estruturado para manter o dinheiro, ter uma mentalidade sobre o dinheiro. Então, quando você entende isso, aí nós estamos entrando numa outra parte, mas enfim, faz todo sentido você criar mentalidade para você ter tudo aquilo que você deseja, né? Deixa eu lembrar aqui qual a pergunta mesmo. De ver quando a pessoa acha caro. Ah, tá. Então, primeiro ela tem que aprender realmente a Dar valor aqui. dar a valor àquilo. Gostaria de ter aquilo. Qual produto que seja. Por isso tem gente assim, ó, que gosta de vender ou consegue vender só produtos baratos. Ou de pequenos, nem é baratos, de pequenos valores. Porque ele teria condições de vender. Mas a questão não é só eu tenho condições de ter. É aquilo que eu falei antes. Eu posso trabalhar na Ferrari, por exemplo. Mas eu teria esse produto, faz sentido. Eu vou aprender sobre esse produto, eu vou estudar desde quando começou a Ferrari. Né? Mas eu tenho que, mesmo que eu não tenha condições de comprar essa Ferrari, eu tenho que ser o cara que eu teria essa Ferrari. Tá? Por isso que muita gente não consegue se ver assim e vai ali vender um produtinho de R$100. Porque ele teria condições. Mas não é só a condição, é a mentalidade de ter. Entendeu? Se enxergar possuidor. E não tem problema nenhum. Se ele quer vender um produto de R$100, de R$200, de R$500, não tem problema. Ele tem que conhecer o produto, gostar do produto, tem que ser conhecedor do produto, ele tem que se enxergar usando aquele produto, mesmo R$100. Sabe uma coisa, Rogério? Eu até iria num ponto mais profundo, cara. Existem muitas pessoas que elas não se enxergam merecedoras de coisas nesse sentido. Sim. Entendeu? Porque ela acha que aquilo é muito até para elas, né? Então assim, ó, sentir-se merecedor de algo, de um valor elevado, faz a diferença na mentalidade da pessoa. Com certeza. Né? Eu vejo assim, ó, a gente tem vários profissionais, né? Nós temos aqui o Miguel, a Cleusa, né? O Miguel tá aí com a gente, tomando mate, né, Miguel? E aí é o seguinte, ó, eu vejo que nossos profissionais, eles se sentem merecedor disso. Eles se sentem parte do negócio. É outra coisa, que o vendedor ele tem que se sentir parte do negócio que ele está fazendo, da venda. Tu entende? Por exemplo, quando eu trabalhava na Colombo, só dando um exemplo, nas lojas, eu fazia parte daquela loja. Eu não era, eu era um vendedor, mas eu já queria ser gerente. Eu já queria ser parte daquele negócio muito mais profundo do que ser simples vendedor. E não importa qual produto, tem que fazer parte do negócio. Da empresa, tem que fazer parte do produto, tem que se fazer parte de algo que faça total sentido para o vendedor, entendeu? Então é isso que determina o sucesso de um vendedor, que é o quê? Se sentir parte. Eu quando olho para o Miguel, por exemplo, que está aí junto com a gente, eu tenho certeza que no fundo do coração dele lá, ele se sente parte da Fisiossom. Ele se sente parte do negócio. E eu quero que ele seja parte desse sistema da venda, do produto em si, da tecnologia que foi criada, do produto que foi entregue, do produto que está constituído aqui. Tu entende? Ele tem que se sentir parte desse processo. Entendeu? Então, quando ele se sente parte desse processo, desse negócio, desse produto, dessa empresa, isso tudo contribui para o melhor fechamento da venda, no caso da venda dele, né? Ele quer que a empresa cresça, porque ele quer crescer como pessoa e profissionalismo também dentro do negócio. Então, isso tudo determina o sucesso de ambas, né? Eu diria que de um conjunto total. Ou seja, ele vai chegar no cliente, vai vender o produto, ou vai falar do produto e o vendedor e o comprador tem que dizer assim: nossa, tu conhece realmente o produto. Você parece... Eu cansei de ouvir de clientes: tá, mas tu é médico? Como é que tu... Sabe? A gente fala com propriedade sobre o quê? Sobre o produto, sobre o que ele proporciona para a saúde e a qualidade de vida da pessoa, enquanto sono, né? Falando do colchão como sono, né?
claro que a gente fala das características do produto, da constituição do produto, e você, vendedor, tem que conhecer, seja ele um perfume, qual que é as notas amadeiradas do perfume tal, tu entendeu? Produzida da madeira de tal floresta, né? Tô chutando aqui, imaginando um perfume, né? Qualquer coisa. A fibra da camisa, né? É tear ou é malha? Tu entende? O vendedor tem que extrair isso, entregar isso para o comprador. Sim. Então isso é que determina. E aí o vendedor vai dizer, nossa, como tu realmente tu conhece, tu gosta do que tu faz. Quantas vezes o comprador fala, nossa, como tu sabe sobre o produto. Não fez sentido, vou comprar de ti porque, cara, brilha os olhos. Brilha o olho, entendeu? O comprador se sente seguro de comprar de algo de alguém. E outra, tem que estar coeso essa comunicação. Essa comunicação tem que estar coesa. Tem que estar, como é que eu vou dizer assim? Ela tem que estar soando bem aos ouvidos do comprador. E esse soar bem realmente ficar sem palavras. Entendeu? É isso o que determina o sucesso de um vendedor. É isso que determina o sucesso de um fechamento de negócio. Tá? Talvez se ficasse em palavras, Rogério, seja matar as objeções até mesmo antes delas surgirem. Isso. É não deixar criá-las. Não é nem matar. Não vou matar ninguém, né? É não deixar criar essas objeções. Ou seja, tu sanar as objeções do cliente sem antes mesmo de ele... ou seja, quando ele está pensando, vou fazer essa pergunta, tu já está respondendo para ele. Ou seja, é deixar ele sem ação. Entendeu? Por isso que eu falo que o vendedor ele tem que ser um sniper, ele tem que ser um atirador de elite. Né? E quando eu falo isso, não é um modo agressivo de ser, não. Ele é o modo de ser aquele cara, porque o sniper ele treina muito. O atirador de elite é aquele cara que está ali para defender o país dele, defender uma situação de risco, né? Então tu tem que ser esse profissional que opera qualquer situações, entendeu? É isso. Deixa eu fazer outra pergunta, Rogério. Falando de fechamento, o que você acha que mais... Porque na hora do fechamento, deixa eu construir melhor a pergunta. Na hora do fechamento, o comprador puxa de lá, o vendedor puxa daqui. Fica como se fosse uma batalha, né? Muitas vezes o comprador ele tem as objeções dele, não quer fechar, e o vendedor ele tem que tentar ganhar essa batalha. O que você identifica que mais faz o vendedor perder essa batalha do fechamento? Você lembra que eu já falei lá do início? A construção da venda ela não se dá lá no final, só lá no fechamento. A construção da venda ela se dá na abordagem, na marcação, desde o começo, tá? Então assim, tem que ter essa empatia, tem que ter esse negócio mais... Se tu fez com uma certa força, e quando eu falo essa certa força, é quando tu faz uma apresentação ou chega no fechamento com uma certa força. E quando eu quero falar assim é tipo, cara, eu forcei muito para o cara me receber, eu forcei muito para fazer, o cliente meio que não queria, ficou sisudo, é porque não foi construído no início. Entende? E por incrível que pareça, nós temos aqui profissionais, eu também já fiz isso, que no meu início de carreira, eu era uma metralhadora desgovernada. Eu atirava por tudo que é lado para tentar matar alguém. No bom sentido da palavra. No sentido de fazer uma venda. O que acontecia? Muitas vezes eu peguei esse caso, que não construiu bem a construção da abordagem, da marcação, da apresentação, e foi para o fechamento com uma certa força, porque eu queria fazer o fechamento. E aí o que aconteceu, Fabrício? Aconteceu que muitas vezes acabava fechando, mas fechava não pelo produto, pela construção de valor, às vezes fechava pela condição, às vezes fechava porque talvez eu consegui construir nesse processo só parte só parte das pessoas, no caso o casal que estava comprando, talvez 50% 50% do casal, ou seja, talvez um queria, outro não queria. Então se faz uma força, e aí o Miguel tá aí, ele pode também me ajudar, que muitas vezes a gente vai
fechar por negociações, por condições, né? Não é uma venda tão saudável. Porque daí, assim, ó, parece que eu estou fechando só dinheiro, só condição. Por causa do dinheiro. Sim. Não por causa da construção de valor. Sim. A venda vale? Vale, mas talvez ela possa dar um problema, talvez ela possa não ter o mesmo gosto, o mesmo sabor fez sentido para mim essa venda. Fez sentido para o cliente esse produto. Sabe? Satisfação. Satisfação. Então, lembrando de novo, eu construo a resposta aqui, mas eu acabei me perdendo. Eu estava falando, o que mais derruba o vendedor, assim? Então, aí pela ansiedade. Tipo, quando ele se... Então, aí o que acontece? Se ele não construiu muitas vezes corretamente, pela ânsia de fazer fechamento, ansiedade de fazer o fechamento, talvez pelo único cliente que ele tenha no dia, tu entendeu? Entendi. Pela necessidade de uma venda, a ansiedade acaba com ele, entendeu? O afoito, essa coisa de chegar de qualquer jeito e não fazer a construção como deveria, tá? E assim, ó, mesmo assim muitas vezes acontece, porque um bom profissional, ou às vezes pela necessidade, e aí é pela necessidade ou pela ansiedade, acaba... Aí tem vendedores que, aí vem uma outra parte, nós podemos falar num outro momento. É aquele vendedor que vende preço, que vende condição, que dá desconto, que dá brinde, dá isso, daquilo, entendeu? Que, cara, é uma venda, mas ela não é qualificada. Não é qualificada, entendeu? Tudo certo, mas não tá certo, tá? Não tá certo, porque eu acho que o vendedor ele tem que ser aquele profissional que busque a geração da solução para o cliente, que ele queira, entre aspas, te comprar, que ele vá um pouco mais direto à venda, né? Do tipo, quanto que é? Como é que dá para fazer? Tu entendeu? Quanto tempo você me entrega? Essa venda ela tá mais construída. As perguntas estão sendo positivas para quem está vendendo, no fato de que ele já comprou a ideia. Quanto que é? Quantas vezes? Quando é que tu me entrega? Tá? Em quanto tempo eu vou me adaptar com esse produto? Tu entendeu? Isso são respostas ou objeções do cliente que elas já são de compra. Entende? Quando o cliente pergunta, tá, quanto que é? É tanto. E o cara diz, eu vou pensar, tá, nós vamos dar uma pensada, vou colocar na nossa prioridade, não quer dizer que não está vendido esse produto. Entendeu? O tanto é que nós, e aí o Miguel tá ali, ó, tá? O Miguel vai dizer que quantas vezes ele fechou o cara que já disse isso pra ele, que já disse isso pra mim, entendeu? Eu vou organizar minhas contas, vou botar como uma prioridade. E às vezes a gente sai, às vezes não, a maioria das vezes a gente acaba saindo com a venda mesmo assim. Porque a gente... Aí é por isso que eu digo assim, a construção ela começa lá atrás, porque daí tu tem ferramentas para já ir desconstruindo para não chegar nessa fase. Só que se chegar nessa fase e tu está preparado e construir dali para diante, tu talvez não, tu vai fechar. Alguns não, alguns sim, mas enfim, tu vai fechar. Tá? Então é de fundamental importância eu construir do início ao fim. Não só construir o fechamento, a venda no fechamento, tá? Mas o fechamento realmente precisa ser algo forte. Tu não tem que ficar pensando o que tu vai responder para o cliente. Tem que, enquanto ele está falando, já está vindo uma resposta, uma contra-argumentação e você ir agregando mais valor nas tuas respostas ao produto, entendeu? Nas tuas respostas agregando valor ao produto. Deixa eu fazer um exercício aqui contigo, Rogério, que eu acho que pode ser ilustrativo. Como você faria um fechamento, um passo a passo de um fechamento, assim? Imagina o cenário. Você está terminando de apresentar o produto. Eu sei que a sua expertise é na área do colchão, né? Da venda desse produto com valor elevado, mas daqui a pouco você conseguir até extrapolar o que seria um colchão, mas em termos gerais, o que seria um passo a passo
por um fechamento adequado de um produto desse com valor agregado? Só no fechamento? Só o fechamento. A partir ali da apresentação. quando você termina de apresentar o produto. Cara, primeiro de tudo você falou sobre o produto, tu construiu esses valores e essa apresentação foi falar do produto linkado a resolver um problema, a ter a solução para os problemas do cara comprador, certo? Perfeito. A partir daí, tu fez a tua parte, no meu ponto de vista. Para qualquer coisa, e essa é uma das técnicas, né? Tipo, eu finalizo a apresentação e eu não falo mais nada, entendeu? Não falo o preço. Não falo o preço, eu simplesmente digo, olha, agora sim o senhor pode dizer que conhece nossos produtos, ou o nosso produto em específico. Pode ser um carro, pode ser um imóvel, pode ser qualquer coisa, uma apresentação de um serviço, porque tem vendedor que vende serviço. Então, depois de tu apresentar o serviço, depois de tu apresentar, vamos falar de um móvel sob medida, entendeu? Vai lá o marceneiro, que é um vendedor de uma marcenaria, e diz para ele, olha, nosso produto é feito com chapa tal, construído assim, é cortado na serra X, o madeiramento é assim, engrossurado assim, a altura não sei o que, nós vamos medir, entendeu? Eu faço todo o trabalho da construção de valor, da venda, da apresentação do produto. Aí, chega no final, tu diz para ele, ó, bom, agora sim você conhece o nosso produto. Tá, mas e quanto vai ficar essa cozinha nessa parede aqui? Deixa o cliente perguntar. É isso aí. Eu faria assim. Bom, aí eu vou dar mais uma construída e aí vou passar o valor para ele. Provavelmente, claro que às vezes tu já fez o projeto, tu já fez as medidas, apresentou o projeto, apresentou tudo, aí tu vai dizer, olha, nessa parede aqui, essa cozinha, vai ficar no valor de X mil reais. Entendeu? E aí o comprador vai dizer assim, tá, mas eu tenho. Ele pode dizer assim, eu tenho um orçamento mais em conta. Eu tenho. Não, ok. O vendedor dessa marcenaria te mostrou qual o madeiramento que vai usar. Aí tu pode dizer, cara, a nossa madeira é assim, assim, da marca tal, tem X% mais de. Então tu relembra alguns tópicos, porque provavelmente a outra marcenaria não falou. Entendeu? Porque Tu mostra as diferenças. As diferenças. E tu tem que ter um produto que tenha diferença. Se tu diferenciais. Primeiro de tudo que o teu produto tem que ser verdadeiro. O vendedor não pode mentir, porque ali na frente alguém vai falar, ou até mesmo o cliente vai descobrir. Então tu tem que ser verdadeiro, entendeu? Para tu perpetuar no teu negócio, tu crescer no teu negócio. Tá? Então eu finalizaria dessa forma, tá? As organizações vão ter, pois é, eu tenho um orçamento mais em conta, eu falaria do madeiramento, eu falaria de... Aí tem a questão de como tu vai fazer uma negociação, quantas vezes, uma entrada, sem entrada, entendeu? Aí eu ia ter a minha forma, eu ia criar a minha forma, entendeu? Então, cada nicho de mercado, tu tem que criar tuas situações de negócio. O que tu pode ser diferente do outro? O que tu pode ser diferente do tradicional? O que você como vendedor e do teu produto tem de diferente? O que tu pode oferecer, prazo de entrega? Nesse caso, a qualidade do produto, a forma de pagamento, enfim, a construção do produto, a patente do produto, enfim, uma série de coisas que tu possa ser diferente. O que tu tem de diferente? Evidencie o teu diferencial do produto. A construção do nosso produto é 100% nacional. É um argumento. A construção do nosso produto foi projetado para durar X anos. A construção do nosso produto... Então, é isso que o vendedor tem que elencar. Para qualquer produto, do mais barato que seja, para um mais caro. E desconto, Rogério? O que você acha do desconto? Eu acho desconto o seguinte. Como é que eu posso dizer assim? Tem que estar dentro do planejamento. Cara, tem gente que vai dar X de desconto, muitas vezes fora da realidade. Ou está fora a constituição de valor, tá? O desconto é muito grande. Muito grande, tá? Está fora a constituição do valor, ou seja, tu fala um valor, depois dá. Eu vejo no nosso universo, e aí eu vou falar assim para quem vai nos ver agora, para o universo do colchão, tá? Eu vejo lojistas, por exemplo. Eu vejo sites de colchão, tá?
que estão lá permanentemente 60% de desconto. 70% de desconto. Eu só vou lhe fazer uma pergunta para você que está nos assistindo. Provavelmente você está comprando o gato sacado. Provavelmente você que comprou sem o desconto, tá, está se sentindo lesado por isso. Tá? Porque tudo bem ter um final de ano 70% de desconto, que é um torra de estoque, final de ano, mudou modelagem, beleza. No Black Friday, né? Num momento lá, liquida total da fábrica, sei lá, chutando aqui um nome, tá? Tudo certo. Mas aí a cada 2 meses, a cada 3 meses eu tenho bota fora, liquida não sei o quê. Aí, pra mim, eu me sentiria muito mal se eu comprasse um produto e daqui 60 dias tivesse 60%, 70% de desconto. O universo do colchão trabalha muito isso, infelizmente. Eu sempre falo aqui, eu tenho uma constituição de valor, tá? Que eu não, é justo aquilo que eu entrego, é justo pelo aquilo que eu faço e a gente não consegue, eu não tenho essa condição de tirar X%. 50%. 50%. Entendeu? Eu tenho sim 10%, eu tenho sim 5%. Isso a gente consegue fazer dentro de um determinado promoção. No dia a dia, meu preço é justo, tá? Coerente, e isso que você tem que gravar, porque é mais benéfico ao teu cliente que comprou, tá? Por X mil reais e o vizinho dele comprar pelos mesmos X mil reais. Uhum. Sabe por quê? Porque vizinho fala com vizinho, compadre fala com compadre. E aí, cara, é muita falta de coerência com o próximo que comprou, né? Fica mal falado como vendedor. Falado. Então, assim, a gente não constitui. A gente tem valores equilibrados, não tem nada exagerados, né? Eu às vezes faço uma condição e não consigo fazer desconto, tu entende? Porque, cara, as margens... Oi? Posso falar uma coisa? Má, por favor. Sobre isso aí que tu falou do valor e tu se sente lesado, aconteceu comigo o mês passado. Eu comprei um curso 397. Era o último dia naquele valor, depois voltava ao preço normal e tal. Eu me interessei, comprei 397. Aí na mesma semana, né? Eu comprei na segunda, na sexta-feira estava por 297 o curso. O mesmo curso, as mesmas aulas. Eu me senti lesada, entendeu? Eu me senti enganada, porque eu acreditei, né, naquela lábia que ele passou lá de que era o último dia naquele valor, né, que depois voltava ao preço normal. Eu calculei, volta aos 500, 600 reais, né, vou aproveitar. E aí eu me senti frustrada depois, era só 100 reais, mas é uma boa diferença, né, pra mim, no meu bolso. Eu achei que me lesou. Exato. Então, essa é a percepção que eu tenho, tu entende? Tudo bem que talvez... Aí tu está falando de um curso, de um produto online, né? Online. Então o que acontece? Se a prática se a prática da venda deste curso esse curso vale 1.500 e agora eu estou te vendendo por 300 reais, mas a venda será sempre 300 reais, 309, sei lá, um valor X para um valorzinho X, porque agora é final de mês, tudo bem. Agora, eu comprei por 1.500, agora eu paguei 300 e daqui uns dias está 200, entendeu? Então, se a construção do valor para esse infoproduto seja de 300, ele tem que ser sempre, ou praticamente quase sempre, na construção dos 300. Ele pode sim ter um valor de 1.500, mas a prática da venda, quando eu falo em valor, é o seguinte: esse curso ele te entrega muito mais. Ele te entrega no valor de 1.500, mas eu só estou cobrando 300. Tá tudo certo. Entendeu? Agora, quando eu pago 300, aumenta a 200, aumenta a 199, aumenta a 99, eu acho de uma falta de
Tudo bem, é um produto, tá tudo reflete certo. o quanto que não tem valor aquilo. Quanto não tem valor, tu entende? Eu pensei, Ou seja, eu poderia começar, olha, a construção desse produto vale 1.500. Nós estamos vendendo para lançamento a 99. Daqui 6 meses, daqui 3 meses, daqui quanto tempo, nós estamos vendendo a 199. É porque de 60 dias atrás até hoje, ele agregou mais X cursos dentro desse curso, agregou valores, aí tudo bem. Tu pagou 99, mas agora os próximos vão comprar estão pagando mais caro. Agora, ao contrário, eu acho uma certa... Eu não gosto muito, tá? A gente sabe que, por exemplo, assim, vamos falar de um produto mais caro, um carro, uma caminhonete, tá? Vai encerrar o modelo desse carro, tá? Uma caminhonete, 300 mil reais, certo? Eu quero comprar uma caminhonete. Daí, já começa a ter 4 rodas, jornais e tal, anunciando que vai mudar o modelo, certo? A fábrica ela não quer ficar com os modelos antigos. Então ela sai de 300 e vem para 250 reais, certo? Mas ela já fez 4, 5, 6 anos de venda desse mesmo modelo e agora eu preciso me desfazer de tudo que eu tenho no estoque, porque senão não vai mais vender o produto novo. Aí tudo bem, é um estoque, uma queima, né? É uma queima, aí tá tudo certo, entendeu? Mesma coisa a gente já fez aqui, né? A gente já fez aqui na empresa. Um torra-torra, né? Por quê? Porque senão o meu estoque fica gigante, não vende esse produto e talvez seja pior, porque daqui, se eu não fizer isso, vai ficando e daqui 6 meses eu tenho que vender com 10%, sei lá, do valor para mim tirar de dentro do meu estoque. Então o objetivo da venda, do fechamento e promoção, ele é um fechamento? É um fechamento, mas ele tem que ser coerente no meu ponto de vista. Tá? A gente trabalha com coerência aqui dentro da empresa, né? Às vezes a gente faz lançamentos com um certo desconto, por quê? Porque todo lançamento de produto tem um custo para chegar no produto. E eu preciso faturar para repor esse custo, né? Então, é uma das formas. E pode também não ter esse custo, esse lançamento com valor, pode ser lançamento do produto, vender nesse valor, mas eu já tive e não vejo que funciona, mas não é o principal, tu entendeu? Não vejo que isso é o baixar valor no lançamento para o produto ser vendido, tá? Existem empresas que fazem isso. Eu conheço uma empresa que faz um lançamento e meio por mês. E o que é o lançamento? É um lançamento de um novo produto. Então sai promoções, porque eles precisam gerar a receita para vender as outras coisas que estão no portfólio deles. Então é muito relativo de cada propósito, de cada negócio, de cada empresa, né? Então é nesse sentido. Desconto é um negócio que eu, como profissional, costumo delimitar até onde eu posso chegar. Eu construo o valor para não chegar a chegar a desconto, no caso, né? Às vezes eu dou condição diferente. Eu até falo assim para o cliente, olha, eu não consigo te dar um desconto maior, eu não consigo te dar um desconto porque a gente construiu um produto que tem um valor igual para o senhor, para o seu vizinho, tudo igual. E que bom que tu possa pagar à vista. Tá? É sinal que o senhor está melhor que o teu vizinho, porque no teu vizinho eu vendi em 10 vezes. Mas o preço é o mesmo valor. E às vezes eu pego o talão e mostro para ele. Tá? Agora, se o senhor quiser fazer em 10 vezes eu consigo, mas eu fico feliz que o senhor está conseguindo pagar à vista. Então ele se sente empoderado. Eu tenho mais dinheiro do que o meu vizinho. Ou tipo, eu vou comprar um produto à vista e meu vizinho não. Entendeu? Talvez na cabeça não passa por isso, talvez sim, mas... Inconsciente talvez, tu entende? Muito bem, que legal, que legal. Boa pergunta, Miguel? Não, só estou aprendendo aqui. Então tá bom. Mas a gente aprende um com o outro, Miguel. Tu já passou por alguma situação de fechamento assim, inusitada, Miguel? Já passei por algumas, mas que nem o Rogério falou, quanto mais preparado a gente tiver, mais souber conhecer o nosso produto,
Eu já bati o pé com o cliente e digo, não, ó, ele vale por isso. Por isso, por isso. Se eu não, por isso tem colchão em loja por R$ 300. Então, quanto mais seguro a gente tiver, mais conhecer o nosso produto, o fechamento da venda fica mais fácil, né? Exatamente. Fala o preço sem medo, não tem medo de dar o preço, de mostrar o preço. É aquilo que eu falei, né, Miguel? A construção da solução do produto para o cliente é o que determina a facilidade da entrega do preço, né? Quando você fala do preço para o cliente, não se sente amedrontado, é sinal que você está preparado, é sinal que você constitui um valor tão bom para o cliente que ele mesmo vai perceber que o valor é coerente, é justo, é honesto, o produto vai entregar aquilo que você realmente está falando sobre o produto, né? Então, isso vai ter a facilidade. Eu sempre falo, né, Miguel, que a construção do fechamento ela acontece em todas as etapas, tá? Para quem faz uma abordagem fria, tá? E aí, na venda direta, quem está nos assistindo vai entender o que é uma abordagem fria. É aquele contato que você nunca viu na vida, tu fala com ele pela primeira vez, tu constrói valor de visual, de aperto de mão, de sintonia, enfim, isso é um contato frio. Quando, depois do primeiro contato, ele já não é mais frio. Se eu fizer o primeiro contato e eu conseguir chegar lá, ter êxito na venda, que o Miguel faz muito bem isso, eu já fiz muito isso e faço também, se for o caso, não tenho problema com isso, tá? Quando isso não acontece do início ao fim, ele só tem o primeiro contato, o segundo contato ele já não é mais frio. Ele pode também não estar quente, mas ele está morno, ele tá indo para o modo de ebulição, de aquecimento do contato. Aí tu faz o segundo contato, ele já se vê pela segunda vez. O cara no inconsciente diz assim, cara, esse cara trabalha, esse cara aí realmente tem propósito, esse cara realmente deve ter alguma coisa interessante para me mostrar. Uhum. Então ele ficou mais quente, ele está indo para um ponto de ebulição realmente, né? Tu pode fazer todo o processo e ir para finalização da venda. Mas se isso também não acontecer, não se preocupa, a tua agenda tem que estar lotada. O que eu faço no terceiro contato? Bom, eu já fiz o primeiro contato, o segundo contato, aqueci mais. Aí ele, no terceiro contato, cara, vi que o cara é dedicado, eu preciso atender esse cara. Eu preciso receber esse cara. E aí o que vai acontecer? Ele te recebe. Ele recebendo você entrou dentro da casa dele, tu tem 50% de chances de vender para ele. Porque tu já está dentro da casa dele, aí tu vai falar com a segunda pessoa, que é a mulher, às vezes tu nunca falou com a mulher, na venda direta acontece muito isso. Acontece de produtos pequenos eu falar contigo e vender para ti, porque quando tu consegue tomar a decisão, produto de maior valor agregado, às vezes precisa trocar uma ideia com o cliente. Então aí vem a grande situação. Estou no terceiro contato, dando um exemplo nessa sequência que eu comentei aqui. No terceiro contato, eu vou lá e faço a apresentação. Agradeço por ter me recebido. Olha, foi muito bom ter conhecido você. Tu é um novo amigo, vou lembrar. Sabe? Tu cria toda uma situação. Vai pela importância do sono, vai pela importância de dormir bem, no caso que nós estamos falando do nosso produto. Gera uma necessidade, apresenta o produto e vai para o fechamento. Tá? Eu duvido se em 10 apresentações você não vender no mínimo 5 colchões construindo nesse sentido. Uhum. Tá? E por que eu estou falando 5? Por que não é mais, Rogério? Pode ser mais, depende do tanto engajamento que tu tá com o propósito da empresa, teu propósito de vida, de crescimento e tudo mais. Se tu só fizer esse espaço, mesmo tu não tendo 100% comprometido com o todo, tu vai ter de 10 para 5, construindo nesse formato. Uma construção menos formatada, talvez tu faça 10, visita e venda para 3. Eu duvido que tu venda para menos que 3, se tu fizer. Olá, tudo bem? Como é que está? Estou trabalhando aqui, eu entro na casa e apresento o produto. Mesmo sendo o primeiro contato, se eu fizer para 10, eu vou vender para 3.
Mas a venda ela acontece aonde, Miguel? Dentro de casa. Eu preciso entrar dentro da casa do cliente. E se eu não entro dentro da casa do cliente, está faltando alguma coisa para construir venda na abordagem. E a venda na abordagem eu construo para entrar dentro da casa dele. Uhum. Eu construo a venda na marcação, que é entrar na... Eu não estou vendendo o produto, eu construo vendas para entrar... Eu estou vendendo a minha imagem para estar dentro da casa dele. Essa é a primeira venda. Depois eu construo valor do produto para ele usar o produto, ele comprar esse produto. Aí eu estou fazendo uma venda de produto. Uhum. Aí depois eu tenho entrega e pós-venda. Eu construo relacionamento e faço vendas para ele me dar indicações. Tá? Que é a melhor forma. Flávio Augusto fala muito disso, tá? A máquina de venda dele passa por indicações de clientes dele, né? Então, e ele vende curso, ele vende várias coisas, né? Escola de inglês, enfim. Cara, a construção do pós-venda, ela é uma nova venda. Não é uma, ela é novas vendas. 2, 3, 5, 10 vendas. Pela indicação. Uhum. Tá? É a construção do pós-venda. Então tem que estar muito claro o que você realmente quer. Que é o quê? É você construir a venda num contato único e exclusivo, entendeu? É tu aquecer cliente 1, 2 vezes, 3 vezes. Proporção de venda, quando você faz várias vendas de contatos, de abordagem, de aquecimento, porque entenda uma coisa, são etapas. A etapa da construção de aquecimento é uma venda, é a pessoa me enxergar, me olhar e ele se sentir assim, ah, legal, esse cara é gente boa. Isso já é uma construção de uma venda. Tu não está ganhando dinheiro num primeiro momento, mas pode ter certeza que tá ganhando espaço na mente da pessoa. Exatamente. Aí amanhã ele vai lá e te recebe. É sinal que tu já tem 50% da venda. Uhum. Tá? E cara, isso é fascinante. Eu chego a me arrepiar quando eu falo disso. Por quê? Porque é assim que eu trabalhei uma vida inteira, é assim que eu aprendi num momento em diante, que eu tinha que construir vendas de entradas dentro da casa do cara. Porque eu só achava que eu só vendia quando eu entrava na casa do cliente. Quando fazia o negócio. Não, eu estou me vendendo a todo momento. O cliente está me comprando. Fala, Miguel. Outra coisa, a gente está se vendendo também ali, né? Tanto Isso aí. A gente está exposto ali, os clientes estão enxergando a gente, né? Olha só, quando eu iniciei no mundo do colchão, Miguel, há 25 anos atrás, o meu distribuidor dizia assim, por isso que eu falo o seguinte, que eu falei hoje, né? Que eu preciso ter um espelho, eu preciso ter alguém que eu possa me espelhar, aprender a estudar a tabela, o prospecto, o manual de vendas, tudo isso. Eu preciso estudar, sabe o quê? O talão de pedido. Como é que eu vou escrever? Como é que eu vou formalizar a minha venda? Eu tenho que estudar isso também. Uhum. Parece simples, mas não, cara. Isso quanto tempo demanda para me aprender sobre isso? 10 minutos da tua vida. Só 10 minutos. Ler tudo, saber os campos. Cara, estude o cliente que você vai atender, que tu marcou com ele. Eu aprendi com um cara, não faz muito tempo, talvez uns 6, 7, 8 anos atrás, que eu tinha que descobrir tudo o que ele gosta. E ele começava a ir nas redes sociais, procurava no Facebook, Instagram, taraná, o cara gosta de cavalo, o cara gosta de carro antigo, o cara gosta de moto, gosta de trilha, gosta de alpinismo, sei lá, qualquer coisa. Então quando tu entrar na casa dele, tu tem assunto para falar com ele. Olha só a importância de você ter conhecimento sobre o cliente. Aí o que aconteceu? Eu aprendi isso há 6, 7 anos atrás. Então, muitas vezes, se eu não tenho muita informação do meu cliente, ou eu tenho contato e me vendi bem com ele, mas, cara, o que esse cara gosta? Por exemplo, Fabrício, eu sei que tu gosta. Tu gosta de correr. Tu gosta da atividade física. Eu tenho que saber qual é a importância do correr, da atividade física, de um todo. Tá? Então, eu tenho que, pelo menos, dizer assim, legal, Fabrício, eu sei que tu gosta de correr, tu faz todos os dias é eventual, como é que é? Aí tu vai começar a me contar, não, fiz uma maratona, fiz 200 km, não foi mais ou menos isso? Aí tu vai me contar, porque isso faz sentido para ti. E aí eu vou dar ouvido para você e ele vai te ligar, vai conectar e vai fazer a venda mais fácil. Aí, eu estava falando, era
Eu que me perco, me empolgo demais aqui, né? Falo demais. Então, assim, fazer essa construção de valor da venda, de conhecimento é fabuloso, fabuloso, assim. Você estar em outro patamar da construção Desde o começo. Desde o começo, tá? Show de bola, show de bola. Beleza, então. Miguel, hoje nós estamos no dia 26. 28. 28. Nós temos 3 dias para fechar o mês. E eu aprendi uma coisa não faz muito tempo, tá? Que a gente não tem que ter meta, a gente tem que ter teto. Tá? Mas procure fazer a teu teto, que seria essa tua meta aí, tá? Então, por que não meta? Porque eu posso chegar na meta e parar de fazer. E o teto nunca chega, tá? Então é o seguinte, se tu acha que é uma meta, vai lá e busca essa tua meta em 3 dias. Porque eu diria o seguinte, eu falava uma coisa lá no passado assim, ó, nem que doa, mas eu vou fazer acontecer. E o não, porque às vezes eu digo o seguinte, ó, às vezes tu tá lá meio chateado porque tu não vendeu, porque tu não conseguiu construir, e eu dizia assim pra mim, mas nem que doa. E esse doer é nem que fique ruim pra mim, nem que eu leve 10 portas na cara, nem que eu leve, nem que doa, mas eu vou fazer acontecer. E eu diria o seguinte, se o teu teto, que é a tua meta, seja de X peças e tu ainda não conquistou, em 3 dias tu pode conquistar, nem que doa. Tá? E o que é nem que doa? Vai lá e faz, cara. Leve 1, 2, 3, 5, nem que tenha que andar mais 100 km, nem que tu tenha que... As maiores conquistas sempre foram alcançadas no momento de desconforto. Exatamente, nem que seja às 10 horas da noite. Eu já fiz a apresentação meia-noite e meia, já fiz a apresentação às 6:30 da manhã. Tá? Porque foi o único horário. E eu construí tanto a venda de que fazia sentido ele me ouvir, que ele marcou às 6:30 da manhã e outro cliente marcou à meia-noite e meia. Porque ele trabalhava num shopping, saía do shopping às 10:30, até chegar em casa, até meia-noite e meia. E ele trabalhava às 2 da tarde, então fazia sentido. Só que às 2 da tarde, até umas horas, ele dormia. Ele ia dormir tarde. Tu entende? Então, cara, não tem problema nenhum. É nem que doa. Doa de doer. Tá? Galera, desejo aí um forte abraço para vocês, uma boa venda. Pro Jorge Miguel aí, um abraço. Tá? O Gustavo, tá? E a Dona Cleusa aí também. E a todos vocês que estão nos ouvindo, tá? Se tiver alguma dúvida, se tiver algum ponto específico que queira... Esse não tem alguma pergunta ali para você, bem rapidinho. Se quiser alguma informação pontual, tá? Estamos aqui para poder ajudá-los, tá? Poder se comunicar no sentido de que a gente possa crescer juntos como profissional na área da venda. Tá beleza? Forte abraço, que Deus abençoe vocês. Não esqueça de que em 3 dias dá para fazer uma meta do mês, tá bom? Um abraço, Miguel. Obrigado, Cleusa.